É, pessoal, o governo Bolsonaro acabou, o governo Lula 3.0 começou, mas nós ainda temos boas notícias do governo anterior, do governo Bolsonaro. E agora que as contas de 2022 estão fechadas, todos os dados já estão disponíveis, nós verificamos que o governo federal, pela primeira vez em 9 anos, desde 2013 isso não acontece, o governo federal fechou com superávit, fechou no azul, olha só que coisa, né? O pessoal do Infomoney traz essa informação aqui, mas eles lamentam que os investimentos caíram 30%. Investimentos estrangeiros, vamos dar uma olhada aqui em qual tipo de investimento é esse, mas no geral uma excelente notícia para nós festejarmos ainda a respeito da gestão Bolsonaro da área econômica. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Então vamos dar uma olhada aqui nos números do último ano do governo Bolsonaro, que fechou com superávit, fechou no azul pela primeira vez. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2013, olha só, no primeiro governo Dilma. De lá para cá não tivemos superávit mais, olha só que coisa, né? Então estamos falando de um superávit de 57 bilhões de reais em valores corrigidos pela inflação, o que equivale a 0,5% do PIB do Brasil. E olha só que coisa, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias criadas lá no ano anterior, estava previsto um déficit, ou seja, a dívida pública brasileira iria aumentar em quase 220 bilhões de reais. Olha só que coisa, o governo conseguiu converter uma dívida de 220 bilhões para um superávit de 54 bilhões, né? Se for ajustado para a inflação, os tais 57 bilhões aqui da notícia da matéria. Olha só que coisa, como o governo conseguiu aí uma reversão de 274 bilhões de reais, né? Tinha uma dívida de 220, passou aí para um superávit de 54 bilhões. Bem, claro, trata-se aí de um programa de governo muito bem estruturado, muito bem planejado ao longo de todos os anos do governo Bolsonaro. Se nós conseguimos chegar no final do mandato dele, em 2022, com superávit, mesmo tendo passado aí por uma pandemia, por toda a depressão econômica que a pandemia causou, isso se deve ao fato de que toda a estrutura econômica do país foi muito bem amarrada, muito bem planejada durante esse período. Paulo Guedes e sua turma fizeram a lição de casa direitinho. E aí, destrinchando um pouco esses números, aqui tem o resultado primário, mas é muita informação, os números estão pequenos, vamos lendo aqui na matéria. Quem está vinculando essas informações é o atual governo, porque é ele que fechou as contas, né? Acabou 31 de dezembro, já não era o governo Bolsonaro mais, queria fazer a divulgação disso aqui, então é o time do Fernando Haddad que está divulgando essas informações pra gente. A Previdência Social teve um déficit de 265 bilhões de reais, então existe a parte do orçamento normal e a parte da Previdência Social que acabam sendo fundidos na contagem total disso aí. E o Tesouro Nacional e o Banco Central tiveram um superávit de 322 bilhões de reais. Então, tirando aqui o rombo da Previdência, sobraram ainda 54 bilhões no frigir dos ovos. É importante demonstrar isso aqui, como a Previdência Social é deficitária, e o animal do ministro da Previdência lá fica falando que não existe déficit da Previdência. Isso é ilusão, né? É um número bastante ilusório isso aqui, né? 265 bilhões de reais de déficit, né? Mas enfim, isso aí cada um mente da forma como quiser. E essa ideia do superávit era uma promessa do Paulo Guedes, ele prometeu isso desde o começo, mas acabou entregando só no final aí do mandato. A gente sabe que teve a pandemia no decorrer desse percurso, a gente sabe que o STF travou muito do que o governo queria fazer, mesmo assim conseguiram uma coisa excepcional, né? E aí eles dizem que muito disso se deve ao aumento de receitas por parte do governo, ou seja, o governo arrecadou mais impostos. Por que que arrecadou mais? Porque a economia melhorou naturalmente, uma vez que as alíquotas não foram aumentadas, não houve nenhuma mudança nesse sentido. A única coisa que explica o crescimento das receitas estatais é a melhora da economia. E se você levar em conta que o governo fez uma série de renúncias fiscais, ou seja, diversos impostos aí que foram cortados, especialmente no ano passado, você vai perceber que o governo poderia ter tido até um superávit maior no final das contas. Então, o governo Bolsonaro cortou impostos e ainda assim conseguiu arrecadar mais. Ou talvez isso aí seja apenas a curva de Laffer sendo demonstrada na prática, né? Depois você pesquisa esse tema, caso você não se recorde do que é. Mas pode ser que seja isso também no final das contas.
As estatais deram um lucro excelente no ano passado também, um valor muito superior ao do ano anterior, que já tinha sido bom também. E aqui eles trazem o número da renúncia fiscal, que foi de 44 bilhões de reais que o governo deixou de arrecadar aí, deixou de roubar da população, com renúncias fiscais aí no COFINS, no IPI e no PIS. Então esse valor em tese poderia até compor o superávit aí do governo. E aí o pessoal do Infomoney aqui traz a importante informação do motivo pelo qual as despesas do governo se reduziram, né? Porque o governo não consegue um superávit apenas aumentando suas receitas, ele consegue isso também diminuindo as suas despesas, o que é algo importantíssimo, né? A diminuição do Estado no final das contas. Um Estado que gasta menos é um Estado menor, isso é bom para todo mundo. E aí eles falam que isso foi conseguido com base numa diminuição dos investimentos. E aí eu volto para o ponto que eu citei lá no início por causa do título dessa reportagem aqui, né? Quais são esses investimentos? Isso aqui no primeiro momento eu entendi como sendo investimentos estrangeiros, né? Falei, pô, mesmo o Brasil uma situação fiscal melhor, os gringos não estão mandando dinheiro para cá, não estão investindo aqui. Lendo a reportagem entendi que se trata de investimento público. Ou seja, eles estão reclamando que o governo gastou pouco dinheiro. Olha só que coisa, né? O governo tem superávit, mas diminuiu os gastos. Não, animais, ele tem superávit. Por que ele diminuiu os gastos? Uma coisa levou a outra. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Como você quer ter superávit se você tiver um aumento de despesas? Se o número de investimentos aí que são gastos estatais ruins, ineficientes, equivocados, se esse valor de gastos aumenta, como você vai ter superávit? Você vai ter um déficit nessa história. Então não faz o menor sentido isso aqui. Para ter um superávit, o governo precisa cortar na carne, precisa parar de gastar dinheiro. E foi isso que o governo Bolsonaro fez. Por que eles estão se queixando disso aqui? Um site aqui, um portal de notícias direcionado a investimentos, direcionado a finanças, por que eles estão questionando isso aqui, até tratando como algo ruim? Não sei dizer. E olha que coisa importante também, teve uma queda aqui de 22 bilhões de reais no total de gastos com pessoal, com folha de pagamento e também com encargos decorrentes disso aí, ou seja, menos funcionários públicos sendo pagos pelo governo federal. Olha que maravilha, imagina se essa tendência continuasse, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, a gente ia chegar lá em 2026 com um valor de funcionalismo público muito menor, não tenha dúvidas disso. Agora, com Lula no poder, meu amigo, o céu é o limite para essa gente, isso aqui vai estourar de uma forma como nós nunca vimos. Surpreendentemente, o secretário do Tesouro, que é o Rogério Círon, foi bastante político aqui, não criticou a forma como o governo anterior apresentou seus números, ele falou que o déficit acumulado nesse período do governo Bolsonaro foi de 10% do PIB, que é um valor que não acontecia nos últimos 30 anos, mas ele disse aqui que decorrendo do cenário da pandemia, isso foi um cenário muito difícil, né? Então, era algo que aconteceria independente do governo que estivesse aí, e ele disse que foi muito saudável esse processo de recuperação no final do governo Bolsonaro. E ele disse que também foi saudável o fato das desonerações, né, das renúncias fiscais. Ele disse que isso afetou as receitas, mas não atrapalhou o resultado final, o que é algo saudável também. Foi algo que ele afirmou, olha só que coisa. Um cara do governo petista falando isso até surpreende. E o fato é que a peça orçamentária para este ano prevê um déficit primário de 231 bilhões de reais. Olha só que coisa, né? Vamos ver até onde esse governo vai. Posteriormente eu devo fazer um vídeo, acho que vai ser muito pertinente para esse cenário de governo Lula, explicando o que é o superávit primário, o que é o déficit primário, por que tem esse nome, por que eles são fantasiosos. Muita gente sabe, mas é sempre bom fazer uma coisa um pouco mais didática nessa área econômica. Gosto muito de falar sobre isso. Iniciei meus estudos no libertarianismo com base na economia, em assuntos econômicos, a Escola Austríaca de Economia, a atuação do Estado sendo um agente prejudicial à economia. Então acho que eu tenho essa dívida aí de criar conteúdo também nesse sentido, pretendo fazer algo dessa ordem. Mas fica aí a notícia, a boa notícia, né? O governo Bolsonaro fechou com chave de ouro a sua questão econômica, entregando um superávit primário, coisa que não acontecia desde 2013. Será que esse ano nós vamos ter isso novamente? Duvido muito. Com o ímpeto gastador que Lula, Fernando Haddad e sua trupe estão demonstrando, que nós teremos certamente um grande aumento da dívida pública no final deste ano, infelizmente, porque isso é algo que prejudica a todos nós. Mas e o que você achou desse resultado? Você ficou surpreso? Você já esperava por isso? Colabore com o nosso debate, deixe embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.